Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então tá bom. Vamos dar continuidade à histologia. Não se esqueçam que estamos dentro do tecido conjuntivo. Falamos do tecido conjuntivo propriamente dito, do frouxo, do denso. Falamos da cartilagem, que também é um tipo especial do conjuntivo. Hoje nós vamos falar desse temido cara aqui, ó. Temido cara, mas importantíssimo. O problema é o excesso. É o tecido adiposo. Tecido adiposo. Tem que saber sobre esse cara aqui. Meus queridos, o tecido adiposo, como eu havia dito, é um tipo especial de tecido conjuntivo. Não se esqueça, hein? Estamos dentro do tecido conjuntivo. E o que esse cara faz? O nome já diz, ele armazena lipídios. Sim, estamos falando de células adiposas, os adipócitos. Está aqui, ó. Então, nome da célula que forma o tecido adiposo. Adipócitos. É isso, é o tipo de célula encontrado nesse tecido. Olha o tamanho dos adipócitos aqui. Meus queridos, o que é característica de adipócito? Esses caras, eles aumentam. Eles suportam uma quantidade absurda de lipídio lá dentro. Eles estocam, eles têm a capacidade de estocar muito lipídio. O problema é, se a pessoa está estocando tanto lipídio assim no adipócito, quer dizer que essa pessoa está engordando. E é claro, já sabemos, isso pode levar a diversos problemas de saúde. Ok? Então, o tecido adiposo tem uma série de funções que já a gente vai ver, mas é aquilo, dentro de certos limites, porque passou desses limites, aí é só prejuízo para a saúde. Né? Inclusive, excesso de gordura na corrente sanguínea, né? Obstrução de importantes vasos sanguíneos, ok? Aqui, meus queridos, só para a gente se localizar, o maior reservatório que nós temos de adipócitos fica na hipoderme. Deixa eu pegar o rabisco aqui para mostrar para vocês, ó. Essa aula vai ser bem curtinha, tecido adiposo é bem tranquilo. Aqui, ó, a hipoderme. A hipoderme, meus queridos, ela fica logo abaixo da derme, que nós vimos lá no comecinho, ó. Então a epiderme está aqui em cima, a epiderme, tecido epitelial, primeiro que nós trabalhamos, né? A derme, que é o tecido conjuntivo frouxo, e abaixo da derme vem a hipoderme. Olha só, hipoderme. Tá aqui em amarelinho, ó. Tudo isso daqui em amarelinho que eu tô riscando, isso é hipoderme. E por que tem esse aspecto amarelado? Porque é lipídio armazenado. Todo mundo tem, tá, meus queridos? É claro, a pessoa mais magrinha, ela vai ter um pouco menos, mas até a pessoa mais magrinha, mais sequinha que existe, vai ter o tecido adiposo ali, vai ter a hipoderme ali, ok? Então é importante para a gente se localizar. Então, abaixo da derme vem a hipoderme. Ah, professor, mas a gente vai encontrar esses adipócitos, tecido adiposo só aqui na hipoderme? Não. É importante também, nós vamos encontrar esses caras em volta de diversos órgãos, como, por exemplo, os rins. Tá, ele é uma proteção, uma importante proteção. Então, os rins, eles são envoltos por uma capa de gordura. E não estamos falando de uma pessoa que é obesa, tá? Isso daí todo mundo tem envolto aí. Peguei o rim como principal exemplo, mas temos aí em boa parte dos órgãos, tá? O problema, volto a dizer, é o excesso. Deixa eu limpar o rabisco aqui para a gente continuar. E quais as funções desse tecido adiposo? Tem que lembrar, destaquem isso aí. Primeiro, já sabemos, depósito de energia. É uma reserva energética, uma importante reserva energética para os seres vivos. Além disso, modela a superfície corporal. Tá? Então é aquilo. O tecido adiposo, ele é importante, ele tem a sua importância. O problema, volto a dizer, é o excesso. Esse cara, então, que vai modelar a superfície corporal tanto nos homens como nas mulheres, no caso das mulheres, o percentual de gordura tende a ser um pouco maior do que nos homens. E por que isso? Porque as mulheres tendem a ter quantidades maiores de lipídios lá nos quadris, nos seios. Então, é normal um percentual de gordura um pouco maior nas mulheres, ok? Além disso, absorção de choques,
principalmente nas plantas, na palma da mão e nas plantas dos pés, na sola dos pés, ok? Então, essas almofadinhas que nós temos aqui, ó, isso daqui é lipídio, tá? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso aqui serve para quê? Absorção de impacto, absorção de choque. E, além disso, esse tecido adiposo, ele é um importantíssimo isolante térmico. Diversos seres vivos utilizam esse tecido adiposo aqui para sobrevivência em ambientes frios, tá? Como os polos, Polo Sul, Polo Norte. Então, estamos falando aí de ursos polares, estamos falando de pinguins, de morsas, de focas. Então, isso é fundamental para a sobrevivência desses seres vivos. Né? O ser humano utiliza estratégias aí como vestimentas, blusas, agasalhos, né? Aquecimentos e assim vai, ok? Mas pegando aí na natureza, isso é fundamental para a sobrevivência de diversos seres vivos, ok? Meus queridos, e olhem só, tem uma boa notícia aqui. Qual que é essa boa notícia? Os adipócitos, eles não se multiplicam. É isso mesmo, adipócito não se multiplica. Então, nós nascemos já com uma quantidade definida de adipócitos, ok? E esses adipócitos, eles vão se desenvolvendo. Eles se desenvolvem. Então, quando uma pessoa engorda, quando ela tem o acúmulo de gordura, esses adipócitos, eles aumentam o volume, mas não vai acontecer a multiplicação de adipócito, ok? Então, é importantíssimo lembrar disso. Adipócito não se multiplica. Lá no nosso desenvolvimento embrionário, existem células mesenquimais que dão origem a lipoblastos, que são células adiposas jovens, aqui o lipoblasto, e aí esse lipoblasto ele vai se transformar no adipócito, na célula adiposa. Tá? Então é importante lembrar disso. Quando nós temos, então, o ganho de peso, quando engordamos e quando emagrecemos, não é que está acontecendo a multiplicação de células adiposas, não. Elas estão ganhando lipídio ou então perdendo lipídio. Se a pessoa tem um gasto energético, se a pessoa tem um consumo energético no organismo, está queimando gordura, né? Queimando entre aspas, o que acontece? Esses adipócitos tendem a diminuir, podendo voltar aqui, ó, ao estágio de lipoblasto, que é a célula bem vaziazinha, bem murchinha de lipídio. Agora, se volta a engordar de novo, olha lá a setinha de ida e volta aqui, ó, a célula adiposa. Meus queridos, é uma quantidade tão grande que o adipócito pode guardar de lipídio que o núcleo da célula, ele fica comprimido lá contra a membrana plasmática. Quer ver? Deixa eu voltar no primeiro slide que nós vimos. Aqui, ó, olha isso. Isso tudo é um adipócito. Isso tudo é um adipócito. Olha o núcleo aqui. Olha o núcleo. Ele fica comprimido, então. Tanto lipídio que tem ali, o núcleo, as organelas citoplasmáticas, já tudo comprimido ali, pressionado contra a membrana plasmática. Olha só, hein? Que interessante isso. Então, deixa eu... bagunçou tudo aqui, bagunçou geral. Aqui. Então, meus queridos, seguinte. Estamos vendo aqui fotos do tecido adiposo. Essas bolinhas, cada bolinha dessa é um adipócito. Aqui nós estamos vendo um adipócito, o zoom em um adipócito. É uma célula que vai ter o seu núcleo, tem o seu material genético, tem suas organelas citoplasmáticas. Acontece que é uma célula especializada em armazenar lipídios, em estocar lipídios. Não se esqueçam disso, ok? Aí a informação que eu havia passado para vocês, que esses adipócitos não se multiplicam. Se a pessoa faz uma lipoaspiração, esses adipócitos serão removidos. Então, naquela região que a pessoa retirou esses adipócitos, ela não tende a engordar mais. Então, ela pode engordar em outras partes do corpo, mas a região que foi feita a lipoaspiração, retirou-se o tecido adiposo, retirou o adipócito, ali não vai ter mais o acúmulo de gordura. Ok? Meus queridos, sobre tecido adiposo, é isso que tem que saber.
tranquilíssimo, facílimo, aulinha curta. Aí na próxima aula nós vamos para tecido sanguíneo e tecido ósseo, hein? Vamos com tudo, meus queridos. Fortíssimo abraço.